Olá pessoal, essa é a primeira aula em que eu me dirijo especificamente a vocês, né, alunos da disciplina de Geopolítica da Energia, nesse primeiro quadrimestre de 2021. Um quadrimestre em que, infelizmente, nós estamos condenados a nos comunicar à distância por conta dos cuidados mais do que necessários com a pandemia da Covid-19. Vamos ter uma perda maior ou menor, dependendo da avaliação de cada um, na qualidade da nossa experiência didática, em função de algo muito maior, infinitamente maior, que é a preservação da vida. Espero que logo, com a vacinação, a gente consiga, espero que daqui a alguns meses, regularizar, voltar a ter aulas presenciais, o que vai valer para outras disciplinas, para outros momentos da nossa experiência na UFABC. Essa é a nossa segunda aula. Na primeira aula eu compartilhei com vocês materiais por escrito e compartilhei uma aula gravada que eu dei para essa mesma disciplina, Geopolítica da Energia, no último quadrimestre do ano passado, quadrimestre suplementar para alunos da pós-graduação em energia, que também tem essa disciplina comigo. Eu vou fazer isso ao longo do período todo que a gente vai trabalhar junto, vou gravar vários vídeos, vídeos específicas para vocês, e vou utilizar também algum material que eu já tenho. Vou tentar combinar as duas coisas, enfim, de uma maneira aproveitar da melhor forma o tempo que a gente vai ter, a energia que vai ser dedicada a esse trabalho. Eu tenho aqui algumas anotações, que eu vou aqui para eu não me perder. Aqui. Então, quer dizer, para hoje, eu estou gravando essa introdução, eu vou gravar na sequência uma aula que eu estou chamando de Energia e Política, e vou compartilhar uma aula que eu já tenho, na verdade a primeira aula, uma longa exposição sobre nacionalismo petroleiro. Compartilhar no Moodle a primeira parte dessa aula, nacionalismo petroleiro, e a segunda parte fica para a próxima semana, ok? Eu vejo que vocês todos já estão utilizando o Moodle, nossa plataforma é fundamental. Qualquer dificuldade, vocês me avisem, ou pelo próprio Moodle ou pelo e-mail. Vocês têm o meu e-mail institucional da UFABC, que permite ali um contato direto, privado comigo. Então qualquer coisa, a gente pode se falar por ali também, por esse outro canal. Que mais que eu notei aqui dessa parte prática? Bom, vocês já têm o plano de aulas, já tem ali conhecimento dos métodos de avaliação, o que é esperado de vocês. Para cada semana tem uma tarefa, essas tarefas elas vão marcando pontos que constituem uma parte importantíssima da avaliação. E, bom, quer dizer, já para essa aula tem várias leituras que eu passei para vocês, passei alguns filmes também, que é importante vocês assistirem, observações que eu queria fazer. Em relação às leituras, nós temos aqui uma grande limitação. Eu fui informado de que a política da universidade é de ser rigorosa com a questão de direitos autorais. Então eu não me sinto à vontade para compartilhar com vocês, mandar aqui por minha iniciativa capítulos de livros que estão protegidos por direitos autorais. Então isso nos limita bastante. Eu vou trabalhar com outros materiais. Bom, os meus livros eu estou usando bastante, e utilizando artigos aí disponíveis
né, que nos ajudem nessa parte de leitura. Artigos, materiais de fontes de referência disponíveis na internet, né, que não tem esse problema da proteção aos direitos autorais. Bom, sobre os filmes, queria enfatizar a importância de vocês assistirem. Né? São duas séries de filmes, uma intitulada História do Petróleo, a outra intitulada Os Segredos das Sete Irmãs. Esses filmes, tanto um quanto o outro, foram feitos por realizadores franceses, né? Eles no conjunto apresentam uma visão panorâmica muito interessante, né, da história do petróleo. Né? Didaticamente é um material precioso, além de ser muito agradável de ser assistido. É claro que eu sou suspeito para falar, que eu adoro esse assunto, mas eu acho um máximo. Todas as vezes que eu revejo cada um desses filmes, eu aprendo um pouco mais e me divirto também bastante. Né? E eles têm algo ali que é fundamental, que é insubstituível, que são as imagens documentais da história do petróleo. Né? Enfim, né, tanto da indústria do petróleo quanto das questões políticas associadas. Né? Então, ali depoimentos, declarações de estadistas que lidaram com essa questão. Um momento ali que você tem o líder político, o presidente da Argélia, anunciando a nacionalização do petróleo e do gás, né, naquele país poucos anos após a sua independência, no início dos anos 60. Existem ali os dirigentes da OPEP, Organização dos Países Exportadores do Petróleo, né, ali depoimentos de grandes especialistas em petróleo, ministros de Estado, né, autores que escreveram sobre isso, geólogos, enfim, não tem nada, né, que possa se comparar, né, a esse material em termos de qualidade como referência para quem estuda a geopolítica do petróleo. Então é muito importante que vocês assistam esses filmes. O que mais que eu anotei aqui para dizer para vocês que é importante? Bom, aqui eu não vou, né, vocês então já devem ter assistido aos filmes, já devem ter lido, né, os capítulos. Nesse início de curso eu estou usando livros meus, mas não se preocupem, né, vocês vão ter outras fontes também de referência. Vocês não vão fazer o curso todo em cima de material de minha autoria, nem eu tenho produção para isso. Né? Então não se assustem com o fato de eu estar dando nesse início de curso, né, vários capítulos de 2 livros meus e mais alguma coisa que eu produzi. Né? Isso é só um momento inicial. Né? Eu não vou repetir aqui, né, não vou repetir o relato factual da história do petróleo. Esse relato vocês já têm acesso nos filmes e no material de leitura que eu passei para vocês. Né? Queria só fazer aqui um comentário, né, contextualizando um pouco esse conteúdo, né, observar sobre algumas características da indústria do petróleo, né, do surgimento da geopolítica do petróleo e da economia política mundial, internacional do petróleo. A indústria do petróleo, como vocês viram, ela surge nos Estados Unidos, né? É lá que se perfura o primeiro poço de petróleo, né, a ser explorado comercialmente no estado da Pensilvânia. Né? A partir daí, né, tem toda a trajetória da indústria do petróleo que vocês viram. Né? É uma indústria que surge historicamente num período bastante específico. Né, o período que ficou conhecido, né, a posteriori, os historiadores chamaram da segunda revolução industrial. Né, já não é mais aquela revolução industrial associada à indústria têxtil, que nasce na Inglaterra, né, né, que vai ter como fonte de energia o carvão de pedra, né, mas já é uma fase muito mais avançada, um novo salto na industrialização, que vai ter como centro não mais a Inglaterra, e sim os Estados Unidos, secundariamente a Alemanha, né, e que vai se caracterizar, entre outras coisas, justamente pelo uso de novas fontes de energia. Né? Não apenas o petróleo,
mas inicialmente mais importante até do que o petróleo, a eletricidade, que é obtida do carvão, né, e de outras fontes, a energia hídrica e também o próprio petróleo vai servir como combustível para a eletricidade naquela época, mas principalmente ainda o carvão. Então, a segunda revolução industrial é marcada pela eletricidade, né, por novos materiais, especialmente o aço, né, o grande salto da indústria siderúrgica, né, um outro grande salto da indústria química, né, ocorre na segunda revolução industrial, né, uma ligação mais intensa, muito mais intensa do que anteriormente, entre a ciência e a produção, né, a questão da tecnologia se torna absolutamente central para o desenvolvimento do capitalismo da época, para o desenvolvimento econômico, né? E então, quer dizer, o petróleo ele vai estar ali dentro, né, dentro desse contexto, né? E cada vez mais ele acaba sendo associado a revolução que ocorre, uma das muitas revoluções que ocorrem nesse período, que é a revolução nos transportes, né? O petróleo ele se torna uma indústria global como material de iluminação, combustível para a iluminação, né? Mas com o passar do tempo, né, a partir do surgimento do motor à explosão, que vai servir de base para a indústria automotiva, né, ele vai se ligar cada vez mais ao setor do transportes, ao qual ele está ligadíssimo até os dias de hoje, né. Vamos falar mais para o final do curso, né, sobre as perspectivas, o futuro do petróleo. Mas por enquanto vamos falar do passado do petróleo, um passado que em certa medida também é presente. É importante a gente mencionar aqui, a gente focalizar como que se organiza em escala territorial, em escala geográfica, em escala global, essa nova indústria, que é a indústria do petróleo, né? Ela surge nos Estados Unidos, né? Ela vai abastecer o crescimento econômico dos Estados Unidos, que já estavam iniciando a sua grande arrancada em vias de se tornarem a maior economia mundial, o que ocorre já no começo do século XX, né, quando a hegemonia política no mundo ainda era muito mais britânica do que estadunidense, mas do ponto de vista econômico, os Estados Unidos ultrapassam o Reino Unido, ou seja, a Grã-Bretanha, né, os Estados Unidos, a partir de grandes indústrias que são formadas lá para, né, na exploração, no refino, na distribuição, né, as diferentes etapas do processo petroleiro que vão se concentrar, né, surge aquela grande empresa, a Standard Oil, surgem outras grandes petroleiras nos Estados Unidos, e essas empresas elas não se contentam com o mercado estadunidense, especialmente a Standard Oil, e se tornam empresas internacionais, transnacionais, né? A primeira grande transnacional é justamente a Standard Oil, né? A empresa de propriedade da família Rockefeller, né? Empresa cujos filhotes, né, ainda hoje têm um papel preponderante na indústria do petróleo, especialmente a Exxon e a Chevron, né, os mais poderosos dos muitos filhotes da Standard Oil, né, empresas que, né, são por sua vez o resultado da fusão, né, de outras ao longo das últimas e de muitas décadas, né. Empresas que proporcionam lucros altíssimos, né, e que vão estar situadas na raiz da ascensão econômica dos Estados Unidos. Empresas que expandem os seus negócios, né, elas estão ali na base do surgimento de grandes bancos como Citibank, como Morgan, né, outros grandes bancos, né, que compõem ali o núcleo do setor financeiro nos Estados Unidos, né. E também, né, na Europa Ocidental vão surgir, né, outras empresas, né, que vão se estruturar a imagem
e semelhança da Standard Oil. As duas maiores dessas empresas, a Royal Dutch holandesa e a Shell britânica, elas se fundem formando aquilo que é ainda hoje a Royal Dutch Shell, que é uma das grandes empresas petrolíferas transnacionais. Essas empresas vão fazer na Europa o mesmo que a Standard Oil estava fazendo nos Estados Unidos, porém com uma particularidade muito importante. A Europa Ocidental, ao contrário dos Estados Unidos, era e é até hoje uma região desprovida de reservas significativas de petróleo. Na realidade, a única reserva importante de petróleo na Europa Ocidental, ela só foi descoberta muito mais tarde, o petróleo situado no mar, ou seja, petróleo offshore, no Mar do Norte, numa região oceânica, marítima, entre a Grã-Bretanha e a Noruega. É um petróleo que só começou a ser explorado nos anos 70, depois do famoso choque do petróleo de 1973. Mas no período do qual nós estamos falando, no início do século XX, as potências europeias eram obrigadas a buscar petróleo em outras partes do mundo, nas regiões periféricas do planeta, onde se encontravam as reservas conhecidas na época, além das reservas dos Estados Unidos e da América Latina, que também passam a ser exploradas tanto por empresas dos Estados Unidos quanto empresas europeias, especialmente pela Standard Oil e pela britânica Shell. Então a gente vai ter aí a formação do negócio global do petróleo, um negócio que se consolida numa época histórica, que é a época do auge do imperialismo, no início, nas primeiras décadas do século XX. Uma época em que o mundo é dominado por alguns países da Europa Ocidental e pelos Estados Unidos. A indústria global do petróleo, ela se expande, se consolida, ela cria suas estruturas que se mantêm em parte até os dias de hoje, em parte também elas foram profundamente modificadas, a gente vai ver isso mais adiante, mas o negócio global do petróleo, ele se consolida numa época em que os estados propriamente soberanos no mundo eram restritos aos países da Europa, um punhado de países europeus, especialmente na Europa Ocidental, mais os Estados Unidos, e a única exceção de um país efetivamente soberano fora do chamado Ocidente, o Japão na Ásia. O resto do mundo, a África, tomada quase totalmente por colônias. Para vocês terem uma ideia, nessa época da qual nós estamos falando, o único país independente da África era a Etiópia. O resto inteirinho da África era formado por colônias. A própria Etiópia acabou sendo invadida na década de 30 pela Itália fascista, no período do Mussolini. O Oriente Médio, da mesma forma, a maior parte dos países do Oriente Médio viviam uma situação colonial ou semicolonial, o regime de protetorados que se implantou nas antigas possessões do Império Otomano, no Oriente Médio, no norte da África. A Ásia também, em grande parte, tomada por colônias. Do ponto de vista que nos interessa aqui mais diretamente da indústria do petróleo, o maior produtor de petróleo na Ásia era um lugar chamado Índias Orientais Holandesas. Que raio que é esse? É a Indonésia, que não tinha ainda esse nome, era uma colônia da Holanda e justamente aonde a Shell foi criada, a Royal Dutch Shell, a parte holandesa, o braço holandês da Shell, ele surge na exploração ou na pilhagem, se a gente quiser ser mais
ali, usar as palavras verdadeiras, né, um saqueio do petróleo do que veio a ser mais tarde a Indonésia por parte daquela potência colonial que era a Holanda, né. E a América Latina, né, a América Latina formada já naquela época por países formalmente independentes, politicamente soberanos, porém países profundamente dependentes do ponto de vista econômico, né, em relação às potências imperialistas e particularmente os Estados Unidos. Então, né, a estruturação, né, do negócio global do petróleo, ele se dá num contexto de enorme desigualdade econômica, desigualdade política, desigualdade tecnológica ou assimetria, né? Vamos usar a palavra que as ciências sociais preferem quando se fala da desigualdade nesse sentido. Eram relações altamente assimétricas, né? em que existia, né, de um lado um punhado de empresas muito ligadas aos seus governos, né, governos dos seus países sede, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, secundariamente França, Alemanha, né, de um lado, né, e de outro lado países periféricos, colônias, semicolônias ou países economicamente dependentes, que eram donos das reservas de petróleo disponíveis, né, além das reservas, evidentemente, dos Estados Unidos, que durante muito tempo foram o maior produtor de petróleo do mundo. Então, a geopolítica do petróleo ela se estrutura, né, num contexto que, do ponto de vista, né, da geopolítica global, era um contexto de forte competição entre as potências imperialistas, não é uma competição que vai estar na raiz da Primeira Guerra Mundial, que vai contribuir também, né, em grande parte para a eclosão da Segunda Guerra Mundial, em 1939, porém, né, no caso do petróleo, no caso da geopolítica da energia, com uma especificidade, que a competição maior não vai ser aquela que ocorre entre as empresas, né, e os governos, os estados das grandes potências capitalistas. A competição ela vai se dar em outros marcos, né, uma competição em que vão se opor, de um lado, o conjunto dessas grandes empresas que vão se associar entre si, vão formar um cartel que muito mais tarde foi apelidado de As Sete Irmãs. Esse termo, As Sete Irmãs, ele surge nos anos 60, foi uma